Vamos então meditar agora na palavra de Cristo Jesus, que está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 10, versículo 16. É o mesmo versículo que foi aqui lido na quinta-feira passada. Quem esteve aqui vai lembrar que nós lemos também Mateus 10, 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Quinta-feira nós falamos sobre a questão de ser prudente, mas hoje nós vamos dar ênfase a essa segunda parte, ser simples como as pombas, ser simples como as pombas. Senhor, Espírito de Deus, continua a falar aos nossos corações, abençoa-nos nós aqui, e nós te agradecemos por isto, ó Pai, que venhamos, ó Deus, guardar esta palavra no coração e vivê-la, para honrar o Teu nome e manifestar a Tua glória na vida de muitos, em nome de Jesus. Que assim seja, e todos sentando digam amém. Amém. Glória a Deus. Quinta-feira foi quinta-feira. É o mesmo versículo, mas contém também outra verdade gloriosa e preciosa. Nosso mestre não somente disse para nós sermos prudentes, mas também disse para a gente ser simples. No Evangelho de Lucas, capítulo 3, 21 e 22, e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Observemos aqui que a visão foi de uma pomba. O Espírito Santo não é a pomba, não é o Espírito Santo. Apenas para que pudesse aqui representar o que? Simplicidade. Observamos também que não aparece fogo, não aparece fumaça, mas simplesmente uma pomba, representando ser que Jesus era uma pessoa como homem simples. E aqui nessa passagem bíblica, no batismo de Jesus, está aqui uma das doutrinas da cristandade, que se chama a doutrina da Trindade. Aqui vemos nesse texto bíblico que as três pessoas do Espírito Santo, um só Deus, estava aqui o Filho sendo batizado, estava aqui o Espírito Santo e a voz do Pai. Então não se lê aqui Trindade, mas essa doutrina é aqui explicada de uma maneira assim muito clara, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por que então o Senhor Jesus, o Mestre, disse para os seus discípulos para que eles sejam simples como as pombas? Qual o motivo? Neste mesmo capítulo 10 aqui, quando a gente começa a ler e a meditar no capítulo 10, que fala sobre os 12 e a sua missão, o Senhor Jesus dá instruções aos discípulos, e dentro dessas instruções aqui nós vamos ver o motivo pelo qual o Senhor aconselha que eles sejam simples como as pombas. Primeiramente, no capítulo 10 de Mateus,
no versículo 5 e 6, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque nós temos que ser simples para amar os perdidos, tem que ser simples. Jesus veio salvar o que se havia perdido. E se nós queremos realmente obedecer este conselho, esta ordem do Senhor, nós precisamos ter amor às almas perdidas. Nós éramos assim, e Deus usou pessoas que têm paixão pelas almas para nos comunicar o Evangelho, e por isso nós estamos aqui, aleluia, porque Deus usou pessoas simples, que amam os perdidos, e essas pessoas foram usadas para anunciar a verdade que está em Cristo Jesus. Seja simples. E diante as ovelhas perdidas, veja que o Senhor não disse: não caminhe por aqui, não siga essa estrada aqui por onde muitos passam. Talvez pudesse, não, nós iremos por este caminho, por este trevo aqui, porque este trevo é o mais importante. Esse trevo aqui é o mais famoso, essa estrada é uma estrada aqui que todo mundo passa, é o comércio, os vendedores, as pessoas, viajantes, mas o Senhor, não vão por aí não, vocês vão por outro caminho, e vocês se preocupem primeiro com isto, como o Senhor disse, vai buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, aleluia. E assim nós também devemos, quando a gente está pensando em anunciar o Evangelho, vai buscar os perdidos, porque o Senhor diz que os sãos não precisam de médico. O Senhor veio buscar os doentes, aqueles que estão carentes, porque existem muitos que se acham independentes de Deus, se acham superiores, mas Jesus nos ensinou para a gente andar no caminho da simplicidade. É isso que a gente deve pensar como Jesus, não pensar do jeito que a gente acha que deve ser. Não, eu vou por aqui, porque por aqui o meu nome, a nossa organização vai ficar famosa, nós vamos ter muitos lives, o Facebook vai bombar, então é por aqui que todo mundo está indo, então nós temos que ir por aqui também. O Senhor disse: seja simples como as pombas. Então esse aqui é o primeiro ensinamento para que nós precisamos ser, para amar os perdidos, porque Ele veio salvar os perdidos. Segundo, no mesmo capítulo 10, qual a finalidade de nós sermos simples? O Senhor aqui no versículo 8 a 11, capítulo 10 de Mateus: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai, não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno
é o operário do seu alimento. E continua a dizer, versículo 11: em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. Por que nós precisamos ser simples? Para evitar a ostentação. O mestre não andava assim, dizendo: eu sou tal, eu sou aquele, precisa ser louvado pelos homens, buscando essa glória dos homens. Observe que o Senhor, Ele está dizendo aqui, o que é que as pessoas precisam? As pessoas estão enfermas, as pessoas estão sujas, as pessoas estão mortas, estão carregadas de espíritos malignos. Elas precisam ser libertas. Não fiquem preocupados em lucros, em vantagens, naquilo que vocês podem ganhar com esse trabalho. Elas precisam de Jesus. E o Senhor disse aos seus discípulos: é vocês que vão fazer isso. Mas não fiquem nesta preocupação em querer levar ouro, prata, nada. Não se mostrem desta maneira. Não procurem anunciar a aparência apenas humana. Não fiquem preocupados com alforje, preocupados com 2 túnicas, preocupados com muita coisa. Digno é o operário do seu alimento. Você vai ter o que você precisa, não excesso, não quer demais. Quando Deus manda, Ele garante e Ele supre. Então a gente precisa ser simples para evitar ostentação. Ostentação não é coisa de cristão. Quando aparece alguém aí dizendo: eu sou tal, eu sou o rei, eu faço e aconteço, querendo causar impacto na vida das pessoas. Jesus não era assim. E Jesus também não disse para seus discípulos buscar estas coisas. O Senhor ordenou aos seus discípulos para fazer aquilo que é preciso fazer. O que é necessário, o que é que as pessoas estão precisando agora. Então faça isso e pronto. Fiquem apenas atentos na sua missão. Mas não fiquem achando que é porque vocês estão aparentando, aquilo que os homens acham que deve ser atraente, que deve ser aceito. Não fiquem preocupados com estas coisas, não. Sejam simples. Evitem qualquer tipo de ostentação. O Senhor estava dizendo: ande de mal zelado, de calça rasgada, de roupa suja, fique de qualquer maneira, sem tomar banho, sem fazer a barba, sem cuidar dos cabelos. Não, o Senhor não estava dizendo estas coisas. O Senhor estava falando para evitar todo tipo de exagero, lançar fora toda a vaidade, porque Jesus não era assim, e Ele não quer que nenhum de nós seja assim. Porque se a gente viver desta maneira, como as pessoas vivem, querendo mostrar algo superior, Deus não está neste negócio. Porque o Senhor diz: a minha glória eu não dou para ninguém. Mas muitos estão procurando glórias para si. E o Senhor disse: então já recebeu o seu galardão, já recebeu o seu prêmio. Mas nós temos que procurar exaltar o Senhor, apontar para Jesus, a glória de Deus, e a gente deve prestar o serviço real apenas com essa intenção. Melhor coisa é dar do que receber. De graça dai, receber de graça dai. Mas muitos mercenários têm se metido, tem se apresentado no arraial dos religiosos, e muitos estão seguindo esse tipo de gente. Mas isso não é o padrão
do Mestre Jesus, o modelo, não ensinou isso para nós. Então, irmão, vamos evitar todo tipo de ostentação. Não, o Senhor não está dizendo aqui, olhe, pegue a roupa mais suja, a roupa mais velha. Não, nós sabemos muito bem o que é que o Mestre está nos ensinando. Nós sabemos o que é exagero, o que passa da conta, o que fica trazendo atenção não para Cristo, mas para nós. O Senhor não se agrada destas coisas. Então a gente tem que ser simples para evitar todo tipo de ostentação e vaidade. A atenção é para Jesus, não é para nós não. Importa que Ele cresça, que Ele se mostre, que Ele se apresenta. Como eu já disse uma certa vez aqui, uma igreja, não sei do que lugar do mundo, quando o palestrante e o pregador assumiam o púlpito, ele já lia assim, ó, como se estivesse escrito aqui, ele já via aqui logo escrito, ó, queremos ver Jesus. Você está entendendo? Queremos ver Jesus. Então ele já sabia que assumindo o púlpito daquela igreja, as pessoas não estavam interessadas na vaidade dele. As pessoas estavam interessadas em ouvir a voz do Espírito Santo. E ele estava ali com uma grande responsabilidade de apresentar e mostrar a pessoa e o nome, que é sobre todo nome, e o nome é do Senhor Jesus. E quando nós estivermos também fazendo a obra do Senhor, não é o nome da nossa igreja, não é a nossa vaidade. Eu estou aqui porque me chamaram, porque vieram muitas pessoas aqui orar, não conseguiu, mas eu tenho poder, eu faço e aconteço, eu sou alto, eu sou belo, eu sou rico. Isso não é coisa do Senhor, ostentação. Não, o diabo não tem medo dessas coisas. O diabo tem medo e foge daquele que é simples, aleluia, mas que tem a força do Senhor, a autoridade do nome de Jesus. Aí o diabo bate em retirada. Mas aquele que fica dizendo, eu te expulso em nome do Deus de Paulo. Aí os demônios, Paulo a gente conhece, o Deus de Paulo, e você quem é? E eles então ficaram envergonhados, os demônios caíram para dentro deles, e eles foram escorraçados e passaram vergonha, porque eles estavam o quê? Sendo motivados por ostentação, por vaidade. Isso não é por aí o caminho não. Jesus nos ensinou, seja simples como as pombas. E também agora no versículo 18 a 20 de Mateus, 18 a 20, está dito assim, primeiro o versículo 7, depois vamos ver 18 a 20. No versículo 7, olha, por que o Senhor, qual é o motivo que ele diz, seja simples como as pombas? E indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Simples, né? É para a gente ficar repetindo isso? Não que esteja assim ao pé da letra, mas aqui é um modelo. Como é que nós devemos falar? O que é que a gente deve dizer? É chegado o reino dos céus. Os apóstolos, arrependei-vos e crede no Evangelho. Palavras simples, sem muitos rodeios. E no versículo 18, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem vai falar, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Por que nós devemos ser sempre como as pombas? Para
falar só o necessário, o que Deus quer. Pronto! Não inventar arte, não querer acrescentar. Muitos acham que é pela eloquência que as pessoas dizem: eu aceito a Jesus Cristo, por muito falar, por muito gritar. Existe uma passagem na Bíblia que diz assim, e o Senhor diz assim: o que dantes conheceu, isso é a presciência de Deus, a este também predestinou. Ou seja, Deus sabe de mim, de você e de todo mundo inteiro. Senão Ele não é Deus. Se Ele não sabe, Ele não é Deus. Mas se Ele é Deus, se Ele conhece o que passou, o que vai passar, o início, o fim, de eternidade a eternidade, o que dantes conheceu antes de nós nascermos, Deus já sabia do nosso nome. E Ele sabe de toda a humanidade que já existiu, desde Adão e Eva, os que existem agora, os que vão existir. Deus já sabe daqueles que já foram predestinados. Eu não sei, você não sabe, mas Deus já sabe. Deus já sabe quem vai ser salvo e quem não é. Mas Ele disse: pregue o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado, para que todos se tornem indesculpáveis. Para que ninguém diga: ninguém me falou, ninguém me avisou. Não, o Senhor avisa, o Senhor fala pela natureza, fala pelas circunstâncias, pela sua palavra. Sim, diante daquilo que o Senhor mostra e revela, só existe duas decisões: ou rejeita ou aceita, aceita ou rejeita, não tem outro meio termo. E o Senhor já sabe de todos nós. E então nós achamos: é por causa da minha força, minha oração é forte, eu vou chegar lá e vou apresentar minha sabedoria humana, meu intelecto, aí por causa disso é que as pessoas vão se emocionar, porque eu vou escolher uma canção bem emotiva, vou fazer as pessoas chorar, vou fazer uma apresentação, uma programação bem comovente, eu vou colocar uma música de fundo, e assim as pessoas, por causa da minha artimanha, da minha invenção humana, minha estratégia humana, eu vou conseguir, e agora será para mim. Ledo engano. Jesus já sabe de antemão todos aqueles que estão escritos no livro da vida. O que é que a gente tem que fazer? Ser simples. Não adianta agonia, não adianta berrar, não adianta alarido, porque isso não vai converter ninguém. Quem está com seu nome escrito no livro da vida, sabe o que é que vai acontecer? Deus vai usar aos seus, que são simples, para chegar a esta pessoa e anunciar o Evangelho. De que maneira? Simples. O que é que nós lemos aqui? O que é que Jesus mandou os seus discípulos pregar? Para que eles não fiquem: eu não sei pregar, é muito difícil. Aí o Senhor: só fale e estoure, é chegado o reino dos céus. Pronto. Não se preocupe quando vocês forem levados para testemunhar de mim, o Espírito que está em vocês há de falar. Por isso que a gente tem que ser simples, para que a gente entenda que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Somos nós não, a glória não é nossa. Então, se nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, nós iremos sim nos aproximar de Deus, até mesmo através de um folhetinho largado no chão e simples, até mesmo de uma circunstância que, só isso,
Somente isso? Porque o nome daquela alma está escrita no livro da vida. E essa palavra simples, este escritozinho simples, já é o suficiente, porque o Senhor já conhecia esta pessoa antes da fundação do mundo, e o que dantes conheceu, a este também predeclarou. Se Deus é onisciente, Ele já sabia, Ele então já predestinou. Agora nós não somos deuses. O que nós temos que fazer é anunciar o Evangelho, porque imagine nós ter a onisciência de Deus, né? Como seria o nosso comportamento? A gente olhava para a pessoa, já sei que esse aqui não vai ser salvo, para que eu vou perder tempo com ele? Mas para que esta pessoa não diga assim: isto é injustiça, eu não sou salvo, porque aquele crente não veio a mim pregar uma foi, sim, pregou o Evangelho para você, você rejeitou. Seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Aleluia! A nossa função aqui é anunciar o Evangelho. E a palavra do Senhor não volta para ele vazia, mas faz tudo aquilo para o seu agrado. De que maneira esta palavra não volta vazia? Aqueles que ouvem o Evangelho, aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a palavra do Senhor não volta para Deus vazia, cumpre o que promete, mas também tem outro lado. A palavra do Senhor também não volta vazia para aqueles que não se convertem, porque o Senhor diz assim, estas palavras que vos tenho dito, elas há de julgar no último dia. A palavra de Deus, ela produz salvação para o que crê e juízo para os impenitentes, mas para Deus, não volta vazia não. E nós não devemos estar aqui tristes. Eu fui pregar o Evangelho, fui fazer evangelização ali naquele bairro e ali naquela casa e ninguém se converteu. A glória não é nossa. Deus sabe do que vai acontecer. Quantas vezes nós entramos no trabalho de outro e às vezes a gente acha assim: eu cheguei aqui agora, então pelo meu brilho, pela minha presença, foi um impacto tão grande que esta pessoa agora resolveu entregar a sua vida a Jesus. Não foi não, já havia gente já orando anos e anos por esta pessoa. Apenas nós entramos no fim deste trabalho do Espírito Santo, e muitas vezes a gente inicia esse trabalho, e este trabalho será finalizado com outra pessoa desconhecida, encontrada em alguma viagem, em alguma avenida por aí. E aquele momento, o momento de Deus, é que a pessoa vai realmente, aleluia, abrir o coração e receber a Jesus Cristo e confessar o seu lar. Mas quem começou essa boa obra não foi eu e nem foi você, foi o Espírito de Deus, porque a glória é dele. O nosso trabalho é anunciar o Evangelho, mas o louvor, a glória é única e exclusivamente para Deus, porque Ele que sabe e conhece todas as coisas. Então não estamos aqui para ficar inventando. Vou dar uma mãozinha para Deus, para ver se essa pessoa se converte. Vou fazer aqui mais alguma coisa, né? Fazer um quadro, pintar aqui, criar mais alguma coisa, para ver se a pessoa se alerta, acorda. Quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Nós somos apenas instrumento nas mãos do Senhor. Foi isso que aconteceu quando Deus usou outras pessoas na família, no trabalho.
para nos comunicar o Evangelho, elas foram apenas instrumentos, vasos de bênção para as nossas, mas não foram elas que nos converteram. Mas Deus já, no início de tudo, antes de tudo, como Ele é onisciente, é conhecido, a presciência de Deus, Ele já sabia de antemão todas as coisas. Então aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o fim. Aleluia, a glória é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Portanto, sejamos simples. Vamos parar com esse negócio de agonia, de estardalhaço, porque não é pela nossa força, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Se alguém há de se converter, Deus sabe. O nosso trabalho é apenas anunciar: olhe, meu filho, minha filha, meu vizinho, meu colega, o caminho é Jesus. Receba Jesus Cristo e você vai ser salvo. Não quer? Paciência. Não somos nós que vamos forçar, né? Abrir a cabeça da pessoa. Jesus não agiu assim. Como é que o mestre ensina? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, e cearei com ele e ele comigo. Assim, irmão, por que Jesus nos manda, ordena que a gente seja simples como as pombas? Porque a gente, para amar os perdidos, tem que ser simples. Para a gente evitar a ostentação, para que a gente só fale o que é necessário, o que é que Deus quer, é isso e acabou. Longas pregações, muita música, aquela programação extensa, né? Bota aquela música assim, para comover, fazer as pessoas chorar. As pessoas aceitam Jesus por emoção, aí quando termina a emoção, acaba a fé. Mas quem tem o seu nome escrito no livro da vida, quer chorando, quer sorrindo, quer não sentindo nada, o seu nome está lá registrado no livro da vida. Porque o nosso mestre, aleluia, nos ensina a ser como ele. E concluindo esta palavra, olha o que é que diz aqui, ó. Aleluia. Então a gente tem que fazer alguma coisa, não que a gente fique assim parado, ocioso, né? Conformado, né? Com as situações de derrota. Não, nós temos que inventar alguma arte, criar alguma, está todo mundo fazendo, vamos fazer também, achando que é por causa disto que as pessoas vão ser salvas. Não, o Senhor diz aqui, ó, Mateus no capítulo 10, nos versículos, vejamos aqui, ó, capítulo 10, 24 e 25, olha. Não é o discípulo mais do que o mestre. Nós somos aqui, alguém aqui é maior do que Jesus? Não, Jesus não fez isso, eu vou criar aqui uma coisa melhor do que Jesus fez. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Pronto. Somente isso. Simples assim. É isto que o Espírito de Deus quer de nós. Porque se a gente passar disso, a gente vai deixar de ser simples e vai agora se fazer de semideus, né? Eu que vou salvar, é a igreja que vai salvar. Negativo. Quem salva é Jesus, só Ele é quem salva. É o Espírito de Deus que age no coração das pessoas. E o nosso trabalho é dizer: olhe,
Medite neste folheto. Ó, Jesus te ama. Vou deixar um versículo para você. Posso orar pela sua vida? Olhe, você está convidado aí na igreja. Deus tem um plano para a sua vida. Deus quer te salvar. Abre o seu coração. Viu? Viu, menina, rapaz, moça, ancião? Receba Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E deixe o Espírito de Deus fazer o impossível. Porque esta obra de converter não é trabalho humano. Quem converte é o Espírito de Deus. Porque este trabalho para nós, de converter as pessoas, de fazê-las nascer de novo, é impossível para o homem e para a mulher. Só Deus é que pode fazer este milagre, que fez na nossa vida, fez na minha e fez na sua, e pode fazer na vida de todo aquele que crê. E assim, aleluia, todo aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, o Senhor até ordena aos anjos que são ministradores, que eles trabalhem em favor daqueles que hão de herdar a salvação em Cristo Jesus. Por isso, irmão, aleluia, cuidado com essa vaidade, cuidado com esse orgulho religioso, de achar, que é melhor, que tem mais fé, é que sua igreja é mais poderosa, é que sua igreja é mais isso, mais aquilo. Isto é coisas do homem. A glória seja do Senhor. Vamos andar no caminho da simplicidade, que é melhor? Porque o que você quer é conviver com pessoas simples. Alguém aqui gosta de conviver com pessoas que são vaidosas, orgulhosas, muito falastrão? Alguém aqui gosta de conviver com um vizinho assim? Fala demais, fala pelos cotovelos, diz que pode tudo, se apresenta todo vaidoso e dizendo: sou filho do rei, faz aquelas orações longas, cheias de mistério, cheias de palavras difíceis. É isso que a gente quer? É disso que a gente precisa? Isto é necessário? Jesus não ensinou essas coisas. Isso não é evangelho. Isto é confusão. E por causa disso, o evangelho tem sido blasfemado. Porque pessoas que não vigiam, não agem de maneira simples, como o Mestre Jesus ensinou, mas fica, como eu disse, inventando arte. Por isso que o diabo caiu, do céu, porque ele inventou arte. Jesus fez as coisas como deve ser. Ele achou que, começou a se pintar, a se achar, não, vou fazer melhor, e deu no que deu. E assim muitos têm seguido, não o exemplo do Mestre Jesus, mas seguido as orientações, do inimigo das nossas almas. Mas vamos nos concentrar, como aqui está dito, basta a gente ser como o nosso Mestre, e ponto final. E a glória seja dada somente ao Senhor. Portanto, vamos ser simples como as pombas.